Bom, amanhã tem semifinal da Copa do Brasil. O Vasco vai pegar o Atlético Mineiro ao vivo no Sport TV, hein? Mais cedo teve treino aberto em São Januário e a Duda Dal Ponte acompanhou. Boa tarde, Duda. Seja bem-vinda. Oi, Mari. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Pois é, cerca de 10 mil torcedores estiveram hoje de manhã aqui em São Januário. E eles cantaram durante todo o treino, viu? Gritaram também os nomes de Verrete, Léo Jardim e até do Paulinho, que tá voltando de lesão há 9 meses aí, tá lesionado e tá treinando separado ainda. Assim como o lateral Vitor Luiz, que não foi pro jogo contra o São Paulo com desconforto muscular e não deve estar disponível para amanhã também. Em um determinado momento do treino, o Rafael Paiva, o técnico, dividiu os jogadores. E aí os titulares da partida contra o São Paulo treinaram finalização, junto com o zagueiro Léo e com o lateral Puma Rodrigues. Esse é um indicativo de time titular. A principal dúvida mesmo é no meio de campo, se Payet e Coutinho vão jogar juntos. Mas, ao que tudo indica, o Payet deve começar no banco de reservas. E aí o Pumita ou então o Ryan, que está voltando de suspensão, fazer o trio de ataque com o Rodrigues e com o Verrete. O Vasco precisa de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Agora a gente vai ver na reportagem da Sofia Miranda o cabelo maluco vascaíno. Olhando de longe, ainda não dá para identificar o que tá preso na touca daquele menino. Uma brincadeira que deixou mãe e filho orgulhosos. Virou moda ultimamente. O dia em que as crianças vão pro colégio com penteados divertidos. Tem de tudo. Só com o cabelo maluco, eu, tava planejando uma pista de carrinho, que seria mais simples, né? Só que ele olhou pra mim e ele, mas aí a gente não pode fazer um do Vasco? Aí eu falei, pode. O dia do cabelo maluco é um dos dias mais esperados pelas crianças e pelos pais na escola. O Luca tirou onda com a ideia que a mãe dele teve e a inspiração foi essa daqui, São Januário, bem pertinho de onde eles moram. Lá de cima, no mirante da colina, o Luca pôde ver por outra perspectiva o que gerou a maquete dele. No estádio. O caldeirão, né? Caldeirão. Eles moram na Barreira do Vasco. Todo mundo da família é Vasco. Luca tem 5 anos, já frequenta São Januário desde mais novinho ainda. Ficou até conhecido na Barreira depois que a foto do cabelo maluco se espalhou entre os vascaínos. Ele tava na casa da minha mãe, tava trabalhando, tem uma banquinha aqui, né, na Barreira. Aí todo mundo começou a passar, caraca, tu viu seu filho? Falei, aonde? Ah, não, tá na internet, tudo que é canto, todo mundo repostando e dizendo. Falei, caraca, que maneiro. Assim é eu. De Vasco? Sim. Fala que teus amiguinhos ficaram tudo te seguindo, que tu falou. Você é mais lindíssimo. Trabalho de 4 horas da Débora, com todo o capricho. Isopor, cartolina, cola e muita criatividade. Um lugar para, segundo Luca, 2 jogadores do Vasco brilharem. Verrete e Coutinho. Coutinho! Agora a Débora deixou o nível da brincadeira lá no alto, já que a ideia do penteado fez tanto sucesso. O jeito é ela começar a pensar no cabelo maluco vascaíno do ano que vem. Débora não sabe brincar, né? Botou o sarrafo lá em cima. Ó, o Paulinho, hoje no Galo, falou sobre a saída dele do Vasco em 2018. A entrevista completa tá lá no ge.globo. Vamos ver um trechinho agora. Na época, o Vasco precisava muito, né, da minha venda. Era a única, né, se parar para pensar, era uma das únicas salvações que tinha na época, financeiramente, para o clube. E eu fui praticamente obrigado a sair. E foi muito difícil. Vai ser um misto de emoções quando eu pisar em São Januário, porque vai ser a primeira vez que eu vou pisar em São Januário, né, jogando contra o Vasco. Olha aí, treino aberto, Lucas Pedrosa! Tá tudo por quê, né? O que houve? Tu foi, Pedrosa? Piada, alguma coisa? Desculpa, Giovanni. Mas a minha chave já virou hoje. Aqui, ó. E é o tênis da sorte que ele veio. A minha chave virou hoje. Não, eu espero que o Vasco faça o dever de casa. Aqui, ó. Tá aqui. É isso. Esse é o tênis da sorte, novo. Tem negócio de novo, né? Que tinha aí mudou. Pô, eu não queria pegar o Galo na final. Vamos, Vascão. Bora, pô. Eu gosto assim. Peraí, corta. O Giovanni, por favor. Os tricolores têm um monte de corte lá também. O Giovanni vai fazer... Em nenhum momento eu falei que o Flamengo ia ganhar do Flu. Você vai repetir aqui que eu vou guardar o corte. Vamos lá, ué, mas isso é inegável, gente. Tem corte aí do Veneno? Não, ele falando que quer pegar o Vasco no final. Temos mais um hoje, dia 18 de outubro de 2023. Gente, eu trabalho no programa Carioca. Eu vou torcer pro Galo passar por quê? Vamos, Vascão, vamos passar, ué.
Tem que ser Flamengo e Vasco na O final, Vasco ué. realizou hoje de Tem manhã que passar do Corinthians, tá? treino aberto pra torcida. Foram cerca de 10 mil torcedores que acompanharam esse treino aberto. É um VT isso não, né, gente? É um Ilustra, né? E mais gente que no Setor Sul ontem. Essas são imagens do treino aberto. A gente mandou nossa equipe lá. Um beijo pro Luna, todo mundo que foi. Ô, Pedrosa, você não foi? Não. A pergunta que tá no ar. Foi ou não foi? Não fui. Não foi. Primeiro que eu tenho que trabalhar. Não, e você é coerente também, Sou né? coerente. É isso. Sou coerente. Mas você tem informações sobre esse treino aberto? Fernanda, foi muito mais um treino ali de atividades específicas, ali um campo reduzido, do que de fato algo que a gente pudesse tirar alguma coisa de novidade, tá? Ele nem quis apurar, tu viu, né? Não é nem Tu viu isso que ele não não. quis nem apurar o que não é nem aconteceu. Eu entendo, é um tabu, né? A É um grande assunto verdade tabu. é essa. A gente pôde ver alguma coisa ali de diferente? Não, os jogadores treinaram finalização, treinaram esse campo reduzido. Se teve alguma coisa específica depois que a torcida saiu, é outra história. Mas assim, eu não vi nada de muito diferente. O ponto é, gente, olha só. Treino aberto é muito legal para as pessoas que foram lá. O treino aberto é muito legal para todo mundo que pôde comparecer e não vai poder ir amanhã. O apoio da torcida do Vasco é incondicional sempre, sempre em todos os momentos. Eu falei ontem aqui e eu pontuei o que eu tinha que pontuar. Eu critiquei o que eu tinha que criticar. As pessoas não estão se atentando à tabela do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco já está a 6 pontos do Z4 e tem um jogo a mais do que o Atlético Paranaense, que é o primeiro time. Então, assim, o sinal de alerta ele tem que ser ligado. Agora, adianta eu ficar aqui criticando e falando o que eu falei ontem? O que eu tinha que falar tá falado. Agora eu tenho que acreditar nesse grupo de jogadores. Eu tenho que acreditar nesse grupo de jogadores que conseguiu, inclusive, 3 classificações nos pênaltis nessa Copa do Brasil, que eliminou o Atlético Paranaense, que eliminou o Fortaleza e que já deu mostras que sim, em São Januário é muito forte. Então, o que eu tenho que me apegar é, o Vasco só perdeu um jogo em São Januário nessa temporada. Isso. Pro Criciúma, naquele fatídico 4-0. Depois o Vasco Foi em a São queda Januário... do Ramon Dias, né? Exatamente. Depois o Vasco São Januário é um time muito forte. Então eu tenho que acreditar nesses jogadores, nesse grupo. Eu tenho que acreditar na força da torcida que vai fazer uma festa maravilhosa amanhã, com mosaico, com faixa, com cruz de malta. E eu tenho certeza que o ambiente vai ser totalmente favorável ao Vasco da Gama. Então não tem nada que eu possa pontuar mais aqui no Campo e Bola do que eu já pontuei. O Vasco não vem jogando bem, mas amanhã é outro dia. Amanhã é a decisão, amanhã é o jogo mais importante do Vasco da Gama nos últimos 7 anos. E eu aguardo muito, eu espero muito que esses jogadores possam entender isso e façam o Vasco chegar à final. E tem um ponto nessa história toda, que ontem ele estava tão nervoso, eu não queria interrompê-lo. Mas eu não achei nem um pouco terra arrasada, e eu entendo o Vascaíno ficar bravo, 3-0 pro São Paulo, tudo isso é de se entender, é óbvio. Mas eu percebo que sempre no futebol, para algumas competições em determinado momento da temporada, o grupo ele fica mais animado e o comportamento dentro de campo em algumas competições são diferentes do que em outras. A gente está vendo que o Vasco, na Copa do Brasil, ele é um Vasco. E no Brasileiro acaba, às vezes, sendo outro Vasco. Não só pela competição, mas pela proximidade do próximo jogo grande. Se o Venê passou a semana toda falando, gente, vai botar o time titular, e se acontecer alguma coisa com o Verrete, e não sei o quê, e não sei o quê. Ah, mas ele é fominha, quer jogar, o Léo Jardim quer jogar, beleza. Se isso passa na cabeça do Venê, do torcedor do Vasco, imagina do jogador. É normal você entrar perto de um jogo importante, num outro jogo, e você ter mais cautela, você ter mais medo. Isso é natural. Então, assim, eu não fiz uma leitura de terra arrasada pro Vascaíno no jogo com o São Paulo. Eu acho que sábado, com todo esse retrospecto que o Pedrosa trouxe para encorajar seu torcedor, é importante se debruçar não só no que vem fazendo em São Januário o Vasco, mas no que vem fazendo na Copa do Brasil, o Vene Casagrande. É o que eu acho. A mobilização é totalmente diferente, a forma como o jogador entra em campo é diferente, o nível de concentração eu acho que vai ser muito maior. Não acredito no Vasco jogando muito mal como jogou diante do São Paulo. Eu entendo o Pedrosa e os torcedores vascaínos ficarem preocupados porque, de fato, querendo ou não, é mais de um mês sem ganhar, sem vencer uma partida, e o Vasco fez uma partida muito mal diante do São Paulo. Arrisco a dizer que foi a pior partida do técnico Rafael Paiva desde a chegada dele como treinador aí. Mas enfim. sabe por quê? O Vasco joga na coragem, eles estavam com um pouco de medo. Mas eu me coloco no lugar dos jogadores e temos que levar isso em consideração. O sábado é o jogo mais importante dos últimos 7 anos da história do Vasco da Gama. Então isso precisa ser levado em consideração. Eu acho que no sábado ainda há chance, não tem que jogar a toalha,
falar, ai meu Deus, por conta dessa atuação já era. A grande questão é o seguinte, qual escalação o Rafael Paiva vai colocar? Eu espero que ele não coloque o Payet e o Coutinho juntos, que para mim seria um erro para encarar o Atlético Mineiro diante do time do Atlético Mineiro, que é um bom time rápido, fisicamente falando, é um time muito forte também. Então, assim, eu acho que no sábado é totalmente diferente, o nível de concentração dos jogadores vai ser muito maior, tem a festa da torcida e temos que levar em consideração, o jogo é em São Januário. Jogar contra o Vasco da Gama, independentemente do momento da equipe, em São Januário, é extremamente difícil. É um dos duelos mais difíceis que tem no futebol brasileiro. Então, eu acho que mesmo diante disso tudo, do cenário, do contexto, eu acredito numa classificação no Vasco da Gama. Você viu que você acredita em sinais, Lucas Pedrosa? Eu vi o que aconteceu, hein? A hora que você falou eu vi. Payet e Coutinho, sim, as luzes, tchum. E foi algo sem querer. Nem o nosso Alex entendeu o que estava acontecendo aqui. Ô, Pedrosa! Tá amarela ainda. Será que vai ser 1-0 numa duplinha de Coutinho e Payet? Aí vamos para um Léo Jardim pegando pênalti, Pedrosa? O Léo Jardim é um cara que vem brilhando aí nessa Copa do Brasil. Assim como eu também espero que o rendimento do Lucas Piton, que foi muito decisivo nessa Copa do Brasil, cresça novamente. O Payet e o Coutinho, se eles vão jogar juntos ou não, eu acho muito difícil que eles iniciem a partida juntos, mas em algum determinado momento do jogo, eu acho que eles podem até atuar juntos justamente nessa necessidade. O ponto é, o Vasco não se encontrou depois da saída do Adson e do David. Não conseguiu achar dois pontas que poderiam fazer as funções que eles fazem. Mas eu também entendo que a culpa não é só do Coutinho ou do Payet. Eu já falei aqui sobre um jogador que é um atleta que não consegue progredir dentro de campo, que é o Emerson Rodrigues. E muita gente prefere dar audiência para Payet e Coutinho do que olhar o que está acontecendo dentro de campo. O Emerson Rodrigues é um atleta que deixa muito a desejar na sua tomada de decisão. Então, assim, o Vasco não precisa se preocupar só com o Payet e Coutinho. O Vasco tem que se preocupar em encontrar dois pontas novamente para que esse time tenha equilíbrio. E eu já falei aqui que eu não encaro, por exemplo, uma oportunidade para o Leandrinho como ponta. Eu ia perguntar, qual ajuste você faria? Eu não encaro... Eu acho que o Leandrinho e o Puma, por exemplo, como pontas, para eles ajudarem nessa recomposição, não seria ruim. Não seria ruim de forma alguma. Você utilizaria o Paulo Henrique, o Puma, o Lucas Piton e o Leandrinho. Você tem 4 jogadores que são capazes de atacar e de defender também. Seria um Vasco mais equilibrado e, obviamente, o Felipe Coutinho sendo o meio-campo titular. Sem contar que o Leandrinho e o Puma cruzam muito melhor do que os pontas do Vasco. E quem é a principal arma do Vasco como centroavante? É o Verratti, era a bola aérea. Então eu não vejo isso como uma má ideia, eu acho que seria uma ideia muito positiva, inclusive. Ó, a gente tá falando aqui, o Vasco vai ter uma importante sequência aí no Rio para salvar a temporada e, obviamente, a mais importante delas é esse confronto, vai pegar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, esse jogo amanhã, Rodolfo. São 7 jogos sem vencer. Para tentar salvar a temporada, o Vasco terá pela frente 4 partidas no Rio. O primeiro deles é contra o Atlético Mineiro, um dos jogos mais importantes dos últimos anos. Válido pela semifinal da Copa do Brasil, o Vasco vai em busca do título que não conquista desde 2011. Na próxima quinta, pelo Brasileiro, o compromisso é com um jogo atrasado diante do Cuiabá em São Januário. Depois do Cuiabá, mais uma disputa em São Januário, dessa vez contra o Bahia. E na semana seguinte, confronto duro contra o atual líder, Botafogo, no Newton Santos. O Vasco sofreu recentemente com viagens. Foram 37 dias sem jogar em São Januário. O Vasco é o atual 10º colocado no Brasileiro, com 37 pontos. O time parou no meio da tabela e se distanciou do G8. Agora, foco na boa sequência em casa para atingir o número mágico contra o rebaixamento e conquistar uma vaga na Sul-Americana. O homem tá nervoso. Ele tá até balançando a perninha. Já viu, Benê? Como é que ele tá, ó? Ele tá assim, ó. Vai ter uma a chave virou, assim, ó. A chave virou. É isso aí. A chave virou, vou acreditar na mística. É isso aí. É no e gigante. olha, eu acho interessante, assim, que a gente tem olhado o futebol nos últimos 5 anos, aí quase 10, mas nos últimos 5, a gente vê que o futebol é uma força de elenco, uma força de treinador. Mas se a gente for olhar o futebol num todo, na história, a gente olha, por exemplo, uma competição como a Libertadores, que agora os brasileiros brilham a todo ano, mas que era uma competição muito difícil para nós brasileiros, por vários motivos, a gente via fora de séries ganhando competições. A gente está falando do Pelé e do Neymar no Santos, a gente está falando do Atlético Mineiro com o Ronaldinho Gaúcho, e o Zico com o Flamengo e tantos outros fora de série que resolviam uma competição inteira. E a gente está falando de um Vasco que tem um fora de série.
E que tem um fora de série, que pra mim é o Felipe Coutinho, não sei se vocês concordam comigo, que é o cara que faz o futebol me levar lá pra antigamente, quando você vê, esse time é bem mais fraco que esse, mas é o brilho de um cara, é o poder de um cara, ô Pedrosa, que ele consegue levar aquele time por uma semifinal de Copa do Brasil. E quem manteve o Vasco vivo nessa semifinal foi o Felipe Coutinho, com o gol que ele fez lá na Arena MRV contra o Atlético Mineiro. E um gol que só poucos jogadores conseguem fazer, que ele consegue cortar e ele dá o chute cruzado. Então, assim, ele é completamente diferente. O Felipe Coutinho é um cara realmente que é genial, que a torcida do Vasco espera que ele possa crescer dentro desses jogos. Mas tem muito mais do que isso, Fernanda. Eu acho que o time do Vasco é um time guerreiro que perdeu um pouco disso nos últimos jogos, mas não é fácil você conseguir achar um gol contra o Atlético Paranaense com 1 a menos na Arena da Baixada. Não é fácil você eliminar o Fortaleza, que é um dos 3 melhores times do Campeonato Brasileiro. Então essa equipe, no histórico dentro da Copa do Brasil, já mostrou para essa torcida algumas vezes que é capaz. Só que eles têm que colocar isso em campo. Thiago Carvalho tá no clima do primaverão também, direto de São Januário, para trazer pra gente as informações. Como foi a bagunça, a festa em São Januário de manhã, que teve treino aberto. Muito boa tarde, Thiagão! Boa tarde, EV, Flavinho, Fernandão, tudo bem com vocês? Teve treino aberto aqui em São Januário, começou por volta das 9h30 da manhã. O torcedor do Vasco compareceu, fez uma festa aqui na arquibancada para incentivar os jogadores nessa decisão, semifinal de Copa do Brasil, que acontece amanhã, aqui em São Januário, às 6h30 da noite. Para essa atividade, o Vasco contabilizou cerca de 10 mil torcedores aqui em São Januário. O torcedor veio, marcou presença, incentivou os atletas, teve aquele grito tradicional de que amanhã é guerra, tentando passar uma energia positiva aí para os jogadores do Vasco. A atividade durou entre as 9h30 da manhã até as 11 horas da manhã. Rafael Paiva fez uma atividade por ali, mas o que importa é que o torcedor compareceu, pôde passar essa energia, GV, e tá confiante, tá? Apesar do jogo contra o São Paulo aí no meio da semana, sei que alguns torcedores nem vieram aqui comparecer a essa atividade de hoje de manhã, mas os cerca de 10 mil torcedores que vieram mostraram uma confiança para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã às 6h30. Agora é o seguinte, o teu olhar de repórter, de quem está acostumado a cobrir grandes eventos, grandes jogos, enfim, deu para perceber alguma coisa, falando de campo e bola, tá, Tiagão? Deu para perceber alguma coisa, tem alguma dica para dar pro torcedor vascaíno que assiste em peso o nosso Donos da Bola? Teremos Coutinho e Payet mais uma vez? Quem vai, quem não vai? Traz pra gente, Tiagão. Ótima pergunta, GV. Então vamos lá, tentando analisar um pouco aqui o trabalho feito pelo Paiva no treino de hoje. Ele começou com aquela atividade mais de aquecimento, depois fez um rachão com os reservas, mas ele separou parte desse elenco do Vasco numa outra parte do campo ali. E nesse grupo que estava separado, esses sim eram os jogadores considerados aí titulares, pelo menos os jogadores que mais entram aí nos jogos do Vasco. Nesse grupo estavam os jogadores que entraram em campo contra o São Paulo, com alguns jogadores a mais. Quem eram esses atletas a mais nesse grupo? O Puma Rodrigues e o Léo, zagueiro. Ou seja, ele deixou uma dúvida até para o adversário, né? Para o Atlético Mineiro, que certamente tentou pescar alguma coisa nesse treino do Vasco. Ele pode dobrar a lateral direita, assim como ele já fez em Minas Gerais no jogo de ida, botando o Paulo Henrique do lado direito como lateral e o Puma jogando mais ofensivamente como um ponta. E também deixou aquela dúvida de quem vai jogar entre os zagueiros, porque o Léo também estava nessa atividade. Então a gente não sabe se vai jogar o João Vitor com o Maicon ou se o Léo vai ganhar uma oportunidade entre os titulares. Em relação ao Payet, que você perguntou, nesse grupo de jogadores considerados titulares, que fizeram uma atividade ali de batidas no gol, o Coutinho estava mantido. Já o Payet ficou fora da atividade, não usou colete de reserva em nenhum momento do treino aqui em São Januário, mas não ficou nessa atividade com os demais jogadores ali fazendo aquele aquecimento, aquele chute ao gol. Portanto, o que parece é que o Coutinho começa entre os titulares amanhã e que o Payet deve iniciar essa partida no banco de reservas, mas é só um olhar assim de quem assistiu ao treinamento e tentou identificar ali o mistério feito pelo Rafael Paiva. Muito bem, esse é o nosso Thiago Carvalho, investigador da Band. Obrigado, Thiagão, bom trabalho. Falando em Copa do Brasil, este é o tema agora no Jogo Aberto. Vem comigo, porque o Vasco resolveu motivar ainda mais o seu torcedor, fez o treinamento aberto hoje e quem vai contar tudo pra gente é o Thiago Carvalho. Olá, Thiago! É o Vasco. Olá, Renata. O Vasco faz nesse momento o último treino antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, jogo que acontece aqui em São Januário
amanhã às 6h30 da noite. Para essa atividade, a comissão técnica abriu o treino para que o torcedor do Vasco pudesse recepcionar os jogadores e passar aquela última energia antes dessa partida que é considerada pelos próprios jogadores do Vasco a mais importante do clube nos últimos anos. É o jogo mais importante nos últimos 11 anos e a gente tem total clareza do que a gente tem que fazer. Então, temos que ganhar o jogo, temos que tentar buscar a final. É importantíssimo para o Vasco, para a história do Vasco, para a nossa equipe. A gente tem que entrar, é uma guerra, vai ser uma guerra. A gente tem que entrar para ganhar o jogo. Para essa partida, Rafael Paiva tem praticamente todos os jogadores à disposição. Hoje, ele não esboçou um time titular aqui em São Januário, no treino aberto, mas a principal dúvida é no meio de campo, se Coutinho e Payet vão iniciar juntos a partida. No meio da semana, contra o São Paulo, na derrota por 3-0, eles pela primeira vez começaram jogando juntos, mas digamos que não deu tanto resultado assim. Já o Atlético Mineiro faz o último treino ainda hoje em Belo Horizonte, no final da tarde, e viaja na parte da noite aqui para o Rio de Janeiro. O Milito tem alguns problemas para montar esse time. O Rubens, o Arana e o Zaratio são dúvidas, seguem na fisioterapia tratando de lesões. O Paulinho e o Bataglia, que foram poupados no jogo contra o Fortaleza, já voltaram às atividades e devem retornar também ao time titular. Casa cheia, todos os ingressos esgotados. O Galo joga por um empate para avançar à final da Copa do Brasil e o Vasco precisa de uma vitória com 2 gols de vantagem. O resultado simples para o Vasco leva a decisão para os pênaltis. Thiago, muito obrigada pelas informações. Jogaço, não é? O Galo até se deu bem, time misto, empatou com o Fortaleza fora de casa. O Vascão perdeu para o São Paulo. Mas Copa do Brasil é outra história, outra vida. E bacana essa interação do Vasco com os torcedores antes da hora, não é?